E agora vai entrar uma música pra você que vai fazer assim, ó. Tan, 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 tan. Tan, tan, tan. Tan, tan, tan. Bem-vindo a mais um Quebrando a Banca. O pessoal botou a musiquinha aí, tu viu? Meu pessoal de som é eficiente aqui. Bem-vindo a mais um Quebrando a Banca. O Quebrando a Banca dedicado a fazer você arrasar com a banca. Sabe as outras vezes que a banca detonou com você? Agora a gente tá te treinando igual esse cara aqui, ó. O Rocky Balboa. O Rocky Balboa, ele treinou muito para vencer os inimigos dele lá, e agora a gente está te treinando para detonar com a banca CESP. Banca CESP, porque CESP foi ano passado. Para detonar com a banca IBFC e com a banca VUNESP. O Quebrando a Banca é esse programa para ajudar você a revisar os conteúdos e a conseguir entender e quebrar dessa vez as bancas. Em vez de elas quebrarem com você como da outra vez, agora você que vai quebrar com ela. Através de um processo de revisão e de muitos exercícios. O Quebrando a Banca vai ser isso, e a gente tem esse foco de te ajudar a chegar lá, tá bom? Enquanto o professor vai resolvendo os exercícios, vai colocando também nos comentários. Quando ele lê a questão, tu já coloca a resposta. Quando ele lê a questão, já coloca a resposta para você fazer uma avaliação de como tá o teu conhecimento, tá bom? O programa o Quebrando a Banca é algo especial aqui no EnVConcurso, porque a gente tem uma meta de que todos os nossos alunos acertem 85% da prova. Se você é nosso aluno, sabe que isso tá cravado aqui. Quero que você faça 85% nas básicas e 85% nas específicas, pelo menos, porque isso vai ajudar a gente a colocar você lá dentro das vagas da EBSER, tá bom? Forte abraço, fica com esse conteúdo dedicado a você. Oi gente, tudo bem? Eu sou Lorena Campos e hoje eu tô aqui para falar com vocês a respeito de um assunto que eu pouco venho para falar, mas que eu gosto bastante, que é fundamentos de enfermagem. Hoje nós vamos fazer alguma revisão a respeito de sinais vitais e nós vamos também resolver algumas questões relacionadas a essa temática. Então nós vamos entender de forma geral o que são os sinais vitais, revisar quais são eles, quais são os padrões de avaliação, para que você consiga identificar adequadamente os valores lá na hora da prova e não ter nenhuma dificuldade em reconhecer os valores de frequência respiratória, frequência cardíaca, também avaliar dor, saber qual é o quinto sinal vital, né? Que ainda tem gente que está aí no quarto sinal vital, e a gente sabe que não são mais 4 sinais vitais, e sim 5 sinais vitais, tá? Então vamos iniciar falando exatamente disso. Antigamente, deixa eu apagar aqui que não ficou muito bem. Antigamente nós considerávamos apenas 4 sinais vitais, que era o pulso, né? Frequência respiratória, a pressão arterial e a temperatura. Agora não, já de bastante tempo para cá, nós já consideramos também a dor como o quinto sinal vital. Então, quando a gente vai avaliar os sinais vitais do nosso paciente, obrigatoriamente nós temos que avaliar, além da frequência respiratória, o pulso, pressão arterial e temperatura, nós também temos que verificar como que está o nível de dor do nosso paciente. E aí, a escala que nós vamos utilizar para isso vai depender da unidade que você trabalha. Então, muitas vezes, nós trabalhamos, por exemplo, com paciente oncológico. Existem escalas específicas que são aplicadas para o paciente oncológico para a gente avaliar o score de dor do nosso paciente e imediatamente administrar a medicação que aquele score permite. Então nós temos, por exemplo, a escala analgésica de dor, que é proposta pelo Ministério da Saúde, foi proposta há muito tempo atrás, a gente tem várias adaptações dessa escala que pode ser aplicada nesse nível de paciente, nesse tipo de paciente. Temos também outras escalas, como principalmente a escala visual analógica, que a gente utiliza, a gente ouve muito falar da EVA, que traz uma oportunidade para o paciente avaliar em algumas carinhas qual é o nível de dor que ele está. Enfim, nós temos vários tipos de escalas que avaliam o nível de dor, mas que deve ser abordada conforme a necessidade da unidade que você trabalha. Portanto, a dor é considerada o quinto sinal vital. E apesar de ser algo já bastante antigo, nós ainda observamos que cai como, quais são os sinais vitais, e aí traz apenas os 4 primeiros desconsiderando a dor. Então a dor é sim considerada o quinto sinal vital. Quando nós falamos em pulso,
Portanto, nós estamos falando sobre a verificação da frequência cardíaca pela palpação do pulso, tá? E aí, durante a avaliação, nós temos que entender que nós estamos neste paciente avaliando os sinais vitais e, principalmente em relação ao pulso, se eu tiver uma diminuição da frequência da pressão arterial, eu posso ter uma dificuldade para avaliar o pulso do paciente, por exemplo. Se nosso paciente tem uma pressão arterial está com a pressão arterial diminuída, baixa, nós vamos ter dificuldades em palpar o pulso radial, braquial, pedioso, por exemplo. Nesse contexto, é interessante a gente avaliar, sim, nós temos que iniciar a verificação por esses pulsos, mas se a pressão arterial dele estiver baixa, a possibilidade de você verificar com mais firmeza vai ser muito menor, tá? Então, nesses pacientes com a pressão baixa, nós temos que procurar os pulsos centrais para verificar a frequência cardíaca, que aí seria carotídeo e femoral, inclusive são os pulsos que são utilizados para verificar se o paciente está em ritmo de parada ou não, se está em parada cardiorrespiratória ou não, tá? Justamente por isso, aí só uma observação, é por isso que, para a gente verificar se o paciente está em parada cardiorrespiratória, nós verificamos o carotídeo e o femoral, porque são pulsos centrais e mesmo diante de uma pressão arterial diminuída, nós vamos conseguir identificá-los, tá? Nesse contexto, você consegue compreender se a pressão está diminuída, os pulsos que são mais distais a nível cardíaco, mais periféricos, nós não vamos conseguir encontrar com facilidade, tá? Mas é interessante que você tente achar o pulso radial, por exemplo, justamente porque encontrar um pulso filiforme, que você não consegue avaliar adequadamente, já é um dado muito importante para o seu paciente que está sendo verificado clinicamente, recorrentemente. Então, é interessante que você verifique e você sinalize a característica do pulso, principalmente radial, né? Porque é o mais distal, para você identificar qual é o padrão clínico que o seu paciente está atendendo e está realmente assumindo para que a equipe médica e também a gente como equipe de enfermagem consiga intervir nessa condição, tá bom? Então nós vamos ver mais adiante como que nós vamos avaliar o pulso, avalia tanto a frequência, né, a frequência cardíaca, quanto a qualidade desse pulso, a característica desse pulso. Além disso, nós vamos avaliar também a frequência respiratória. A frequência respiratória, ela deve ser feita, inclusive, no momento que a gente avalia o pulso, por exemplo, porque a gente está tanto verificando, trazendo a atenção do paciente para a palpação do pulso periférico, né? Então, normalmente a gente vai levar 2 minutos nisso, 1 minuto para avaliar de fato o pulso e mais 1 minuto para a gente fingir que está avaliando o pulso para que o paciente não modifique o seu padrão respiratório. Então, é interessante que depois que você avalia de fato o pulso, você mantenha a avaliação ou pelo menos o toque no pulso radial para que você comece a contar as incursões respiratórias que o seu paciente está fazendo. E nós vamos ver mais à frente quais são os padrões da frequência respiratória. A pressão arterial é fundamental para a gente avaliar, porque nos denota como que está o padrão, principalmente hemodinâmico do nosso paciente. No paciente clínico, nós vamos avaliar a pressão arterial e para a gente, quem me acompanha na UTI, sabe que eu falo isso várias vezes. Pressão arterial para paciente crítico, o que mais importa para a gente é a PAN, o que mais importa é a pressão arterial média. Mas no paciente clínico, a gente está falando de sinais vitais de forma geral, no paciente clínico importa muito para a gente a pressão arterial sistólica e a pressão arterial diastólica, tá? Então, é um outro contexto, é uma outra abordagem. Na UTI, maravilha você avaliar a PAN, o que eu mais preciso é saber como é que está a PAN, pressão arterial média. No paciente clínico, você vai avaliar sistólica e diastólica, tá bom? A temperatura também é fundamental para a gente avaliar no nosso paciente, e aí eu digo isso como forma geral. Vai avaliar sinais vitais, prescreve a avaliação de todo esse ciclo, tá? E aí a temperatura nós temos tanto dos dispositivos externos que não são acoplados a nenhum monitor multiparamétrico, também
temos a avaliação da temperatura, que é acoplada no monitor multiparamétrico. A frequência cardíaca, a frequência respiratória, a pressão arterial e a temperatura são sinais que a gente pode, inclusive, monitorizar o paciente e conseguir chegar a esses sinais através do monitor multiparamétrico. Mas por que você tem que saber sobre eles? Porque você tem que entender qual que é o parâmetro de regularidade, o que pode acontecer com o paciente se o nível, o limítrofe, a linha mais tênue entre uma desordem e uma ordem está acontecendo, o que você pode esperar do seu paciente. Tudo isso vem da compreensão exata de cada um dos sinais vitais. E a dor nós não vamos falar porque já falamos a respeito dela. De forma geral, portanto, a gente deve avaliar os sinais vitais porque ele reflete as funções básicas orgânicas da gente, tá? Ou seja, toda a condição hemodinâmica vai ser refletida também pelos sinais vitais. Então, como que as funções orgânicas se encontram? Se encontram em equilíbrio ou em desequilíbrio, tá? Quais são os sinais clínicos que estão mais atenuados para um desequilíbrio? Isso é muito importante a gente compreender, porque nós podemos ter várias respostas humanas indesejáveis a partir do desequilíbrio de algum sinal vital deste. Então, por exemplo, se eu tenho uma temperatura altíssima, o nosso paciente pode ter alguma crise convulsiva por conta de uma temperatura alta. Se eu tenho nível de dor alto e o paciente anteriormente não estava com a frequência cardíaca alterada, a frequência cardíaca, no caso o pulso, e também a frequência respiratória alterada, por conta do limiar de dor dele, ele pode ter alteração nesses dois parâmetros, também na pressão arterial. Então, nós temos que ter compreensão de todos os sinais vitais para a gente saber o que esperar quanto às respostas humanas indesejáveis do nosso paciente, tá bom? E aqui nós vamos entender quando que nós vamos verificar isso. E nós estamos falando de um momento de avaliação do paciente clínico, tá? E aí, conforme Potter, ele fala que os sinais vitais devem ser verificados na admissão das visitas domiciliares. Observem o slide, por favor. Na internação, conforme a rotina da que foi estabelecida pela unidade, no pré e no pós-operatório, para compreender como que esse paciente entrou e como que está a recuperação dele, se ele já entrou com uma pressão arterial baixa, porque é um padrão biológico dele, e manteve aquele nível de pressão arterial. Então nós temos que entender como que ele entrou e se ele está mantendo aquele padrão ou se está apresentando piora, antes e durante a transfusão de sangue, justamente para a gente identificar se está acontecendo algum tipo de reação, se esse nosso paciente começou a apresentar, por exemplo, uma taquicardia após a administração de hemocomponentes, uma frequência respiratória aumentada, começou a apresentar febre. Isso tudo nós vamos avaliar antes e após. Monitorar a ação de medicamentos durante o nosso exame físico e avaliação de queixas inespecíficas. Então, essas são as principais situações que o Potter nos traz a respeito de quando verificar os sinais vitais. Quando eu falo aí, só uma observação. Quando eu falo em sinal vital, nós falamos em SV, no singular. Quando eu falo no plural, sinais vitais, SSVV, tá bom? Isso aqui também faz parte de fundamentos de enfermagem, interessante você saber. SSVV significa sinais vitais, SV significa sinal vital, tá bom? Então vamos adiante, vamos falar um pouquinho então sobre o pulso. O pulso, como eu falei, a intenção do pulso é avaliar a frequência cardíaca. Quando nós falamos em pulso, nós temos a possibilidade de uma taquicardia, uma bradicardia, ou um paciente pode ser normocárdico. Quando eu falo no paciente normocárdico, é porque nós estamos com o paciente dentro dos padrões de regularidade quanto à sua frequência cardíaca. Além de eu avaliar qual que é a frequência cardíaca do meu paciente, quando eu tenho um limiar entre, na verdade, 60 e 100,
Nós temos também literaturas que trazem entre 50 e 110, mas o Ministério da Saúde considera entre 60 e 100. Então, quando eu falo em frequência cardíaca, para eu compreender se eu tenho um paciente que está com padrões acima do normal, eu tenho que saber que o meu padrão é 100. O máximo seria 100 batimentos por minuto. E o mínimo, 60 batimentos por minuto. Quando eu tenho um paciente que vai além dos 100 batimentos por minuto, nós estamos falando de um paciente taquicárdico. Quando eu tenho um paciente que vai abaixo dos 60 batimentos por minuto, eu tenho um paciente bradicárdico. E quando eu tenho um paciente entre 60 e 100, nós falamos de um paciente normocárdico. Isso nós avaliamos, por exemplo, a frequência cardíaca, quantos batimentos por minuto. Além de avaliar quantos batimentos por minuto no momento da avaliação do pulso, nós vamos avaliar também o ritmo. O ritmo, esse ritmo é um ritmo regular, opa, minha letra hoje tá maravilhosa, regular, ou esse ritmo é um ritmo irregular, tá? É um ritmo regular ou é um ritmo irregular? Isso é interessante a gente compreender. Quando eu falo de ritmo regular, olhem aqui o slide, ó, vamos desenhar. Vamos falar sobre o ritmo da frequência cardíaca. Esse desenhozinho aqui mostra para vocês, claro, não vão contar os centímetros com toda certeza, mas esse ritmo aqui mostra que ele está um ritmo regular. Quando acontece assim, ó, nós estamos falando da avaliação do pulso. Será que é um ritmo regular ou irregular? Nós vamos ver, portanto, que isso aqui, esse padrão de batimento que eu sinto no meu pulso está irregular. E esse padrão de batimento que eu sinto no meu pulso está regular. Então, nós temos que avaliar o pulso, tendo em vistas também a identificação da regularidade, tá? Além disso, nós vamos identificar se, aí aqui tá arrítmico e disrítmico, também entra nesse mesmo contexto, se esse pulso, qual é a intensidade, que aí eu vou identificar se ele está filiforme ou não, né? Forte ou cheio. O volume é que traz a intensidade do pulso, tá? O volume é que vai mostrar pra gente se ele está cheio, o pulso está forte, ou se está filiforme, que é bem fininho, eu consigo sentir ele lá longe, tá? Então essa é a característica que nós temos que avaliar durante a verificação do pulso, que é para identificar a frequência cardíaca. Aqui é só novamente para a gente entender quais são os locais gerais do pulso, tá? De verificação. O pulso temporal é o menos utilizado. Nós temos também o pulso carotídeo. Cadê? E o femoral é femoral, não é femoral, tá? Já vi muita evolução de enfermeiro colocando femoral, é femoral, tá? Não errem, pelo amor de Jesus Cristo. O pulso carotídeo e o femoral são pulsos que a gente vai avaliar, por exemplo, na suspeita de parada cardiorrespiratória que vocês viram com o professor André, tá? Mas é interessante a gente avaliar também após a verificação do pulso radial, que está bem filiforme, para a gente conferir tanto na carotídea quanto na femoral. Exceto pacientes neonatos, não é interessante que você use carotídeo por conta do estímulo vagal, tá? E aí, nesses pacientes de neonato, nós vamos utilizar o pulso braquial e o pulso femoral, tá bom? Então, no neonato, não é interessante utilizar o pulso carotídeo, tá bom? Além disso, nós temos o pulso apical, o pulso ulnar, o poplíteo, o pulso da tibial posterior e também o pulso pulso dorsal do pé. São possibilidades, mas são muito menos utilizadas, tá bom, Lorena?
Tá, e aí, qual que é o mais utilizado no nosso contexto? O que nós mais utilizamos vai ser o pulso carotídeo, o pulso braquial, radial, tá? O femoral e o pedioso também a gente utiliza bastante, principalmente terapia intensiva, tá bom? Então, esses são os locais que nós vamos verificar. O primeiro para o paciente clínico vai ser o radial, tá? Depois do radial vem o braquial, depois vem o carotídeo e depois o femoral, tá? O femoral, tá bom? Então essa é a ordem que nós devemos seguir para verificar o pulso do nosso paciente, tá bom? Aqui são algumas circunstâncias de alteração do pulso e é interessante a gente compreender por quê. Às vezes, principalmente os atletas possuem um padrão bem diferente da frequência cardíaca, né? Então, inclusive, eles conseguem manter exercício com um nível de frequência cardíaca muito mais equilibrado do que a gente. Quando a gente faz uma leve corrida, a gente que está sedentário, como inclusive eu, faz uma leve corrida, o coração vai pela boca, né? 130, 140. Nesses atletas que têm uma regularidade de exercício, eles conseguem manter padrão de frequência cardíaca de 60, 50, inclusive 80, mantém-se realmente no nível regular, que é uma realidade de pessoas que têm um condicionamento físico muito mais avançado, tá bom? Mas de forma geral, existem alguns fatores que podem interferir na situação de frequência respiratória. Dentre eles, os exercícios, a temperatura, emoções, hemorragia, nesse caso, vai diminuir, tá? Porque a gente pode ter também o volume geral pode estar diminuído, na verdade, no caso, pode aumentar como... Vamos ter que começar de novo esse slide. Posso? Bom, aqui então nós vamos ver o que pode interferir quanto à frequência cardíaca, tá? De forma geral, nós temos algumas circunstâncias que podem interferir quanto à frequência cardíaca, dentre eles exercício, temperatura, situações com grandes emoções, hemorragia, postura, alterações quanto ao nível de oxigênio. Todas essas condições podem demonstrar ou desencadear alteração quanto à frequência cardíaca, tá? Quando eu falo em exercício, nós podemos ter um aumento de curta duração e o atleta normalmente tende a manter um nível de regularidade muito maior, um nível de estabilidade da frequência cardíaca, tá? Que nós podemos observar. Então, às vezes, a gente fazendo exercício, a gente sobe muito a frequência cardíaca, em contrapartida, essas pessoas que têm um condicionamento físico mais definido, mais avançado, conseguem, inclusive, diminuir o nível de frequência cardíaca, tá? A temperatura, a gente pode ter também a diminuição nesse momento, tá? Principalmente quando nós temos exposição a grandes limiares, tanto de hipotermia quanto de hipertermia. As emoções também podem desencadear o aumento da frequência cardíaca, principalmente quando eu tenho situações de dor e ansiedade extrema, tá? E a diminuição também pode acontecer quando nós temos situações de grandes emoções. Na dor intensa, em alguns pouquíssimos momentos, mas pode acontecer, e também situação de relaxamento, a gente pode ter um nível de diminuição da frequência cardíaca, tá? Postura e alteração quanto a níveis de oxigênio, quando nós temos diminuição do nível de oxigênio, que tende a aumentar a frequência cardíaca, justamente para tentar compensar o momento de diminuição do O2, para a gente tentar aumentar o trabalho cardíaco na tentativa de aumentar a oferta sanguínea, e aí a gente observa, portanto, uma frequência cardíaca aumentada, tá bom? Bom, agora nós vamos falar um pouquinho quanto à respiração. Quando nós falamos em respiração, deixa eu só ver qual o próximo slide, tá? Quando nós falamos em respiração, nós estamos falando de uma avaliação que engloba tanto a verificação da frequência,
da profundidade e do ritmo. Quando eu falo em frequência, quantas vezes acontece em 1 minuto? Quando eu falo em profundidade, é o nível de esforço que o paciente pode fazer ou não. A profundidade é superficial ou profunda. E quando eu falo em ritmo, é a mesma coisa que nós estávamos falando quanto à frequência cardíaca, que também é interessante avaliar o ritmo. Nós estamos falando de um ritmo que ele pode ser regular ou irregular, sendo avaliado no período de 1 minuto, tá? Então, a frequência respiratória vai ser avaliada no período de 1 minuto, obrigatoriamente, para que a gente coloque no prontuário do nosso paciente. A profundidade se relaciona quanto à superficialidade ou profundidade, e quando nós falamos em ritmo, nós estamos dizendo se esse ritmo é regular ou irregular. Quando eu falo numa respiração regular, eu mantenho um padrão de inspiração e expiração, um período similar entre uma incursão respiratória e outra, tá? Quando nós falamos em irregularidade, esse paciente pode... Então, ele começa a manter, ele tem um ritmo de frequência respiratória, depois eles passam uma incursão respiratória e outra, e assim nós temos, portanto, um padrão de irregularidade, tá bom? As variações vão ser conforme a idade. Então, nós temos alterações da frequência respiratória conforme a idade do nosso paciente avaliado. Quando eu falo, observem o slide. Quando eu falo num paciente recém-nascido, nós estamos falando em incursões respiratórias por minuto entre 30 e 60. E o paciente adulto entre 12 a 20, tá? Então, tem literaturas que trazem outras referências, outros padrões, tá? Mas a gente utiliza esse, que é o que o Ministério da Saúde nos mostra, tá bom? Então, quando eu falo em recém-nascido, entre 30 e 60, se é um lactente entre 30 e 50, aí a gente já observa um padrão de diminuição, então, das incursões respiratórias. Crianças já cai mais ainda entre 25 e 32. Quando eu falo, portanto, de um adolescente entre 16 e 19 e um adulto, nós falamos em 12 a 20 incursões respiratórias por minuto, tá? Então, nós estamos considerando essa avaliação por um período de 1 minuto, tá bom? Então, vamos adiante. Nós temos alguns padrões respiratórios. Os padrões respiratórios, eles são classificados em apneia, bradipneia, taquipneia e dispneia. E aí, antes de eu falar dos dois, eu quero que vocês entendam a diferença de taquipneia e dispneia. Já vi muitos alunos meus lá no campo de estágio, a gente vê isso na sala de aula, quando vai para o campo de estágio tem essa dificuldade de compreender, de avaliar o paciente e colocar no prontuário. Quando a gente fala de taquipneia, nós estamos falando do nível de frequência respiratória em 1 minuto aumentado. Então, o meu paciente está excedendo o nível esperado em 1 minuto. Quando eu falo em taquipneia, nós estamos falando da frequência respiratória acima dos padrões aceitáveis, o aumento da frequência respiratória. Quando eu falo em dispneia, eu tenho que compreender que é quando o meu paciente já apresenta um esforço respiratório, ele está com dificuldade de respirar. Então, o paciente ele pode, inclusive, ser normopneico, ter o padrão respiratório dentro da normalidade, mas apresentar dificuldade. Não é porque o meu paciente está dispneico que obrigatoriamente ele vai estar taquipneico, tá? Não é isso. O meu paciente ele pode estar com dificuldade respiratória, ele pode apresentar esforço aumentado, ele pode usar musculatura acessória, você consegue observar batimento de asa de nariz, mas a frequência respiratória dele pode estar sim dentro da normalidade. Então são coisas diferentes. Taquipneia é aumento da frequência respiratória. Dispneia é dificuldade em respirar. Não é porque ele está dispneico que ele vai estar taquipneico, tá? E também não é porque ele está taquipneico que ele vai estar dispneico. Mas pode acontecer que esse paciente esteja taquidispneico
Com toda certeza, ele pode estar com as duas situações, tanto taquidispineico quanto, na verdade, tanto com taquipneia quanto dispneia, e aí nós consideramos taquidispneia, tá bom? E a bradipneia é quando a respiração está abaixo dos valores recomendados, e a apneia é ausência, tá? Quando nós falamos em apneia, é a ausência da respiração, é aquele paciente que muito provavelmente está em parada cardiorrespiratória, que nós vamos checar o pulso, responsividade, senhor, reanima. Pronto, isso aí vocês vão ver com o professor André. Então, apneia significa ausência da respiração. Bradipneia significa diminuição do padrão da frequência respiratória dentre os níveis normais. Taquipneia, aumento da frequência respiratória partindo dos níveis normais. E dispneia, dificuldade em respirar, tá bom? Então, nós vamos encerrar aqui, aí nós nos encontramos agora no próximo slide para a gente falar sobre as nossas questões, tá bom? Então, até lá, gente! Essa aula fica por aqui. E se você é aluno do módulo de aceleração da EBSER, esse módulo está lá disponível agora, essas aulas estão disponíveis para você assistir ela completinha, tudo certinho lá com o professor. Lembra que esse processo é muito importante no teu processo de aprovação e você vai lá agora e assiste esse conteúdo. E eu quero falar que esse processo, esse módulo, ele está liberado para quem é aluno ou quem comprou o módulo de aceleração ou quem comprou o curso completo da EBSER depois da definição das bancas. Se você comprou o curso completo, se é aluno do curso completo do ENF, você pode comprar esse módulo de aceleração e você vai ter acesso lá. Mas se você não é aluno e às vezes está perdido no processo de estudo, até acha legal demais a forma como os nossos professores passam conteúdo, a gente tem muito professor sensacional aqui, mas você está com dificuldade no teu processo de preparação, eu tenho que te dizer que ainda dá tempo de você se preparar da forma correta. E a forma de você se preparar da forma correta é isso que a gente está fazendo. Todo santo dia a gente tem uma atividade específica para o pessoal que está fazendo o concurso da EBSER com foco em orientação de estudos, em conteúdo, em exercícios, em revisão, para fazer você ficar preparado. Você gostaria de, a partir de agora, começar a se preparar da forma correta? Você gostaria, independente de se você é técnico ou enfermeiro, de conseguir todo o conteúdo que você precisa para chegar no dia da prova, se livrar daquele branco que já te dominou tantas vezes? Você gostaria de ter a tranquilidade de estar estudando da forma correta? Você gostaria de ter contato diário com os conteúdos que os professores preparam, ter contato diário com dicas de coach, ter contato diário com algo que pode te dar tranquilidade para chegar na tua prova sabendo que aquele cargo finalmente pode ser seu? A opção que você tem nesse momento é trabalhar com nossos cursos voltados ao concurso da EBSER. Professor, o que tem nesses cursos? Esses cursos você tem todo o conteúdo em videoaula, mas você não fica perdido pensando o que você vai estudar. Lá tem um P2E, que é um plano especial de estudo. Plano especial de estudo que já diz para você, olha, hoje você precisa estudar essa disciplina, depois você estuda essa disciplina, revisa nesse ponto, faz exercícios nesse ponto, tudo desenhadinho para você não ficar em dúvida. Com certeza, enquanto você estava estudando, você já ficou naquela, estudei essa disciplina, para onde que eu vou agora? Será que eu estou estudando da forma correta? Aqui não. O plano especial de estudo te dá o direcionamento que você precisa. E sabe de uma coisa? O P2E, ele é trabalhado em tudo que é mais cobrado no concurso da EBSER. É um plano especial de estudo para você. Se isso já não fosse muito bom, você tem acesso ao áudio das aulas para baixar e revisar onde você estiver. Professor, isso é muito legal, mas tem mais alguma coisa? Tem. 6 planos, 6 programas especiais. Quantas vezes você já reprovou por ter ido mal nas disciplinas básicas? A gente detectou isso, que muitos alunos até vão bem nas específicas, mas quando chega nas disciplinas básicas, português, parece que o português que está lá não é o que a gente fala no dia a dia. Raciocínio lógico, Deus me livre, legislação do SUS, o contato que a pessoa tinha com aquela disciplina era aquele do professor ruim, que ele teve lá no curso ou na faculdade e teve dificuldade. Então o que a gente fez? 4 programas especiais. O primeiro deles, português, 5 semanas para aprender língua portuguesa de forma definitiva. O segundo, raciocínio lógico de forma simplificada. Raciocínio lógico vai deixar de ser um monstro para você e vai passar a ser um diferencial competitivo. O terceiro, 12 semanas de legislação do SUS para você aprender
tudo de SUS que é cobrado na sua prova. Eu não sei se você sabe, mas na prova do ano passado, 25% das questões estavam em legislação do SUS e políticas públicas de saúde, e a gente vai desenhar isso com você para ajudar você a chegar lá. E o quarto comigo, legislação do EBSER simplificada e esquematizada. Eu sei que você já teve problema com legislação, que às vezes quando você pega a lei para ler, dá aquele sono, chega você... Mas comigo não, comigo não. Comigo você vai ver tudo esquematizado, tudo desenhadinho do jeito que você merece estudar, com a tranquilidade que você merece estudar. Esses são os 4 programas para básicas, mas eu falei que eram 6, né? Os outros 2 são Quebrando a Banca IBFC e Quebrando a Banca VUNESP, onde você tem acesso a um programa, um projeto de revisão e depois o professor resolve questões específicas. E sabe uma coisa bacana? Se você observou, está acompanhando os Quebrando a Banca, você viu que o professor vai lá, pega o sumo do resumo dos tópicos que são mais cobrados. Porque você sabe que a nossa meta é que você acerte 85% das questões. E sabe, esses tópicos que os professores estão colocando assim para você é o que a gente analisou que cai em 85% das provas. Então, com o Quebrando a Banca, você consegue revisar o conteúdo e resolver muitas e muitas e muitas questões com eles. Você deve estar se imaginando assim, professor, quanto é que custa tudo isso? Quanto é que custa tudo isso? Deve ser o quê? Uns 2, 3 mil reais? Calma, não é nem 10% do seu primeiro salário lá nomeado no concurso da EBSER. Mas antes de dizer o valor do investimento, eu vou te falar o que você vai receber a mais. Você vai receber gratuitamente na sua casa, com frete grátis, 2 livros. O primeiro livro eu quero esse livro aqui, deixa eu ver aqui. Eu vou fazer, quem sabe faz ao vivo, eu vou fazer com você. Eu vou te mostrar o livro aqui na lata. O primeiro livro que você vai receber é esse aqui, de legislação do SUS. Legislação do SUS. É um livro completo que a gente tem, ó, de 392 páginas com toda a teoria, exercícios, ó, isso aqui, ó, esquemas que você precisa para passar no concurso da EBSER quando a gente está falando de legislação do SUS. Sabe o que é legal? Vou mandar ele gratuitamente para você com frete grátis. Se você morar no Rio Grande do Sul ou morar no Acre, do Oiapoque a Chuí, você vai receber ele com frete grátis. O segundo é esse aqui, ó, 1001 questões EBSER. Se fosse legal já ter um livro de questões só de provas anteriores da EBSER, se já não fosse bacana, cada questão desse livro vai comentada em vídeo pelos nossos professores. Você já passou por esse momento de você estar lá resolvendo questão e não saber de onde que o examinador tirou aquilo ali. Os nossos professores respondem uma a uma dessas questões para você. Professor, quanto é que custa tudo isso? Agora, se você adicionou os livros, deve ter ido pelo menos para 10 mil reais. Não, calma. A gente tem o primeiro lote, já se encerrou, custou R$ 247 em 12 vezes de R$ 24, mas esse lote já se encerrou porque a gente acrescentou muitas e muitas vantagens para você. O lote de agora está por R$ 297 ou 12 vezes de R$ 28,70. Mas esse lote já está nas últimas unidades, porque o valor vai para R$ 397. Então, se você quer receber todas essas vantagens que eu te falei, o curso, os programas das disciplinas básicas, o Quebrando a Banca, os livros com frete grátis, receber os áudios das aulas, receber as minhas sessões de coach, onde eu dou orientações em grupo de como você pode aumentar a sua performance de estudo, você tem que agir agora, porque o valor já vai para R$ 397. Então você hoje tem a oportunidade de comprar por apenas R$ 297. Se você parar para pensar, não é nem 10% do seu primeiro salário como empregado público lá na Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. Então você precisa agir agora, porque o valor vai subir, porque a gente está acrescentando tanta coisa, tanto conteúdo, o máximo que a gente pode entregar de conteúdo para você atingir o seu objetivo a gente está fazendo. Mas isso vai ficar por esse preço por muito pouco tempo, porque é muita coisa que a gente entrega e acaba que os custos depois do edital subiram muito, então a gente está tendo que fazer esse ajuste, mas você tem hoje para comprar por apenas R$ 297, ou programa para enfermeiro ou programa para técnico de enfermagem. Como que você vai fazer essa compra? enfconcurso.com/cursos. Lá tem um curso para técnico e o curso para enfermeiro. E eu sei que às vezes você deve estar pensando que não tem tempo, você deve estar pensando que hoje está com dificuldades. Primeiro, você tem acesso ilimitado 24 horas por dia de onde você estiver, pelo celular ou pelo computador. Então, se você está com um tempo livre ali, tem 30 minutos, você pode acessar pelo celular e assistir a aula. Você deve estar pensando, professor, mas eu não estou sem dinheiro, me fala. Quanto que custa? Quanto que custa ficar a vida inteira sem ter o concurso que você tanto sonhou, com medo de ser demitido? Quanto que custa ficar a vida inteira
sem conseguir chegar onde você tanto sonhou. Vai esperar mais 4 anos? Porque não sei se você sabe, o próximo concurso da EBSER é daqui a 4 anos. É muito tempo. Nesses 4 anos você já pode estar usufruindo daquilo que você vai receber como salário no concurso da EBSER. Professor, e eu vou ter orientação de estudo durante esse processo? Vai! Tem 4 sessões especiais de coach comigo, onde eu digo para você, olha, você vai estudar sim para manter a concentração, você vai revisar sim para poder manter a sua memorização. Isso aqui vai evitar que você tenha o branco na hora da prova, tudo com orientações de uma pessoa que já passou mais de 10 vezes em concursos públicos. É isso que a gente está entregando para você. Não é só conteúdo, é conteúdo, planejamento e técnicas de estudo. E ainda mais, você sabe que eu ainda dou umas pitadas lá de inteligência emocional. Professor, por que inteligência emocional? Quantas vezes você já perdeu prova por causa de ansiedade? Quantas vezes não deu aquele piriri, aquela dor de cabeça e coisas que você lembrava? Sabe o que é o problema? Às vezes você não estava preparado para aquela prova. E existem técnicas de você diminuir a ansiedade e conseguir passar na prova dos teus sonhos, tá bom? Então, acesse agora enfconcursos.com/cursos. Tem um curso para técnico de enfermagem e o curso para enfermeiro. Vai ser um prazer ser o teu coach durante esse processo. Vai ser um prazer continuar te entregando informações de qualidade e de alto nível para conseguir um objetivo só: colocar você no concurso da EBSER. Já imaginou? Você um dia acordando de manhã cedo e aí você sabe que naquele dia vai sair o resultado do concurso da EBSER. Você acorda, dá aquela respirada e vai no computador para olhar o edital. De repente, você começa a procurar o seu nome. E aí aparece destacado lá o seu nome. Como que é o seu nome completo? Esse nome que está lá, marcadinho. Você olha para o lado, mas trêmulo, e está escrito lá, aprovado. Em um segundo, tua vida e o teu processo de preparação passa diante dos teus olhos. Quem que você vai ligar nesse momento? Para quem que você está pensando em ligar? Você vai ligar para o seu marido, para sua esposa, para o namorado, para a namorada, para o seu pai, para sua mãe? Naquele momento, tudo que você passou durante aquele processo se apaga, toda a dor, todo o sofrimento, porque a partir daquele momento você tem um cargo a vida inteira que é seu. Depois daquilo ali, as pessoas que antes te criticavam, falavam que você tinha abandonado tudo para estudar, agora eles começam a te falar: parabéns, como que você conseguiu tudo isso? Ou dizer: nossa, como você é inteligente. Essas pessoas que antes te criticavam, que diziam que você não ia conseguir nunca, agora elas te parabenizam. Imagina essa sensação. Para isso acontecer, você precisa tomar uma ação agora e estudar da forma correta, com a orientação correta, rumo ao teu objetivo. Conta com a gente para te ajudar a ser enfermeiro ou técnico de enfermagem do concurso da EBSER, como a gente já fez com tantas pessoas. Quer saber algumas dessas pessoas? Dá uma olhada nesses depoimentos e eu te aguardo no nosso curso. Me chamo Mayara Raquel Quiroga da Cunha. Meu nome é Sueli. Meu nome é Boni. Meu nome é Késia. Eu sou Eduardo. Meu nome é Daniel Vitor. Meu nome é Gabriela. Meu nome é Georges. Meu nome é Jaqueline. Sempre tive muita dificuldade em aprender algumas disciplinas. Eu nunca gostei, eu sempre tive problema com aulas online, até porque eu não sou disciplinada. No meu primeiro concurso eu fui mal e procurei logo um curso que tivesse assim uma certa amizade com um aluno. Eu estudava muito, através de livros, fazendo resumos. A minha dificuldade era não saber por onde começar a estudar. Tanta dificuldade de concentrar. Estava muito vago e o tempo estava corrido. O horário e também o direcionamento dos estudos, porque eu não tinha assim uma base. A minha maior dificuldade era conciliar o meu trabalho e os estudos. Eu descobri o ENF-Concurso através de uma amiga que também estava fazendo cursinho preparatório para concurso. Eu fiz logo minha matrícula, comecei a estudar logo, me deparei com os bons professores que tem lá. Hoje estudo digo que, se não, os melhores professores que tem na área específica de enfermagem. Eu pegava 3 horinhas quando eu chegava do meu trabalho. Eu resolvi comprar então o pacote do ENF-Concursos, tirei os meus livros, aquele monte de livro ali, aquele método que eu estava estudando, mudei o método de estudar e então mudou a minha história. O ENF-Concurso tirou todas as minhas dúvidas, os professores estão de parabéns porque eles ensinam retirando todas as dúvidas, é como se a gente estivesse dentro da sala de aula com ele. Não é caro. É um curso que está ao alcance de qualquer um. Eu indico muito. Eu falo para minhas amigas, gente, ENF-Concurso. É muito bom. Eles passam conteúdo de uma forma tão boa
tão explicativa que você entende e dá aquela vontade de continuar estudando. Eu consigo acessar as aulas 24 horas por dia, em qualquer lugar, no celular, no notebook, no tablet, enfim. Hoje eu sou funcionária pública e na mesma época eu passei por um outro concurso. Eu trabalho nos 2 empregos graças ao ENF Concurso. Passei em primeiro lugar no concurso municipal e 5º lugar no SAMU. Eu consegui passar num concurso aqui na IBSEST. Passei em 3 concursos públicos. 8º colocado no TRT de Manaus. Hoje eu indico o ENF Concurso para todas as minhas amigas, todas as pessoas que me dizem que estão estudando para um concurso. Super recomendo o ENF Concursos. Quero agradecer e parabenizar a toda a equipe por tanta excelência, competência e por somarem de forma única na minha carreira desde já. Quem estuda, alcança, igual diz Fernando Pessoa. Pedras no meu caminho, um dia eu farei um castelo. Entra no site do ENF Concurso, adquira um pacote que a aprovação dá certo. Me ajudaram muito. Obrigado, ENF Concursos. ENF Concursos, sua melhor preparação em concursos de enfermagem.